Hoje eu vou falar de um filme do Julien Duvivier, que fez alguns dos filmes que eu mais gosto na vida, né? Ele, o contemporâneo dele, Marcel Pagnol, cada um fez 2, 3 filmes que estão entre aqueles que eu mais amo no mundo, todos os tempos. Eu gosto muito de vários filmes desses dois cineastas, né? É, Diferentemente do Pagnol, o Duvivier tinha um apego a histórias com crime, mas nem todos os filmes dele são centrados nas histórias de crime. E talvez sejam os meus favoritos, né? O Carnet de Baile, e esse do qual eu vou falar hoje, tem crime, mas não é centrado no crime, que é esse They Were Five, né? Eram cinco, que é a Bela Equipe também, né? Uma coisa assim. Não tô tendo dificuldade para lembrar como ele foi traduzido no Brasil mesmo, né? É um cineasta que começou no período silencioso, depois enveredou pelo filme falado. Ele ficou célebre com os filmes mais puxados para os ambientes, né, do policial, para a estética no ar, mas eu gosto muito dos filmes dele em que ele faz a crônica da vida do submundo, dos vagabundos, mas também dos burgueses, dos ricos na França e nos Estados Unidos. Ele é um dos cineastas que saíram da França depois da invasão alemã. A invasão alemã, todos os meios de produção gerais, né, prejudicou muito alguns contemporâneos e conterrâneos, como o próprio Marcel Pagnol, que teve que fazer um papel meio chapa branca ali para continuar, não ser preso, não ser cancelado pelo nazismo. E tem o Harry Baur também, Harry Baur, que é o grande ator do Julien Duvivier, de vários filmes do Julien Duvivier, que foi preso pelos nazistas e torturado e morto. Aliás, ele não foi torturado e morto, né? Ele morreu logo depois da prisão, mataram a mulher dele, que era judia, e achavam que ele era judeu por causa de alguns filmes que ele fez. Aliás, um filme, né? Que é aquele David Goldner. E achavam que o Harry Bauer era judeu e o sequestraram e o torturaram, e logo depois ele morreu, né? E o Juliano do Vivier foi para os Estados Unidos, fez alguns filmes, alguns bem interessantes ali, como Lídia, um dos meus, os que eu gosto mais. Um pouco antes, né, ele fez esse La Belle Équipe, que, que é sobre uns vagabundos, assim, que eles são pobres e eles não têm muita coisa, muitos horizontes, né, na vida, e tem um deles que está fugindo do franquismo, e tem outros que têm subempregos e estão ferrados na vida, fudidos na vida, e eles jogam daqueles bilhetes lotéricos coletivos com um monte de gente, e eles acabam ganhando um prêmio ali. E a gente acha que eles se tornam ricos, que eles viram multimilionários depois do prêmio, mas não, é um prêmio meio ridículo, de uns 100 mil francos na época. Não sei, talvez fosse equivalente a uns 50 mil reais hoje, como você ganha na loteria 50 mil reais. Ninguém exatamente mudaria tanto de vida assim, mas aquilo ali era uma bênção era um milagre para eles, e eles tiveram a seguinte ideia: por que não se juntar, ao invés de cada um dividir, sei lá, 5, 10 mil, 20 mil francos, se juntam e fazem uma coisa deles juntos para que aquele prêmio fosse aproveitado assim de uma forma coesa, da melhor forma. E então o que se segue é que eles compram um castelo abandonado, um castelo apodrecido, caindo aos pedaços, e eles têm a ideia de abrir uma espécie de restaurante no meio da floresta, assim, e eles têm a ideia de reformar o castelo e abrir uma espécie de restaurante ali, uma balada, uma coisa, um lugar para as pessoas se sentirem bem ali. E cada um tem sua pequena história. Tem um que foi abandonado pela mulher, que é uma mulher de cabaré e de foto pornô, de fotonovela pornô.
o outro está sendo perseguido pe- pelo, pelo, pela polícia francesa depois de ter participado da Revolução Espanhola, alguma coisa assim. E ele está ali legalmente no país, da tentativa de revolução na Espanha, né? E tem aquele que é simplesmente um vagabundo, que é o Tantan. E tem outros assim, são caras, são desempregados, subempregados, proletários, amigos, camaradas que se unem, conseguem ganhar na loteria um prêmio que a gente acha no começo que é maravilhoso, mas é só um prêmio medíocre, mas é o suficiente para eles alugarem um castelo caindo aos pedaços, quase em ruínas, abandonado, assim, uma espécie assim de escombro aristocrático que ficou sobrando ali, né? Nos anos 1800 e aí quando eles moram assim numa espécie de prédio coletivo, meio cortiço. E é interessante que o filme tem coisas maravilhosas nesse filme. Uma delas é que ele é basicamente centrado, nessa floresta, nesse castelo que eles vão reformando, é um castelo deformado que eles vão reformando ao longo do filme. Mas no começo, a presença desse prédio cortiço cenográfico que o Duvivier e seus amigos erguem numa espécie assim de fantasia suburbana teatral. Fantasia cenográfica suburbana teatral. Eles erguem um prédio assim, quase como se fosse num palco de teatro. É a cenografia clássica dos anos 30, mas de uma forma até mais explicitamente fantasiosa e não verdadeira, uh, e não menos encantadora por isso. Eles erguem esse prédio cenográfico meio cortiço no palco de um teatro e quase como num musical, numa coreografia, nós vemos assim a alegria desses hóspedes, desses moradores e dos vizinhos pela notícia do prêmio. Então o filme ele é demarcado primeiro aquilo que seria fantasia, que é o castelo, na verdade é quase realista, tá ali no meio da floresta, é um castelo em ruínas quase de verdade. E o capítulo anterior, que é o da pobreza, ele é transportado, ele é cenografado de forma quase fantasiosa, numa cenografia muito bonita, mas muito carnavalesca, mas claramente cenográfica, no começo do filme, quase como se no centro de um teatro, né? E então é como se eles saíssem do sonho que era a pobreza e aquela camaradagem para uma realidade, para uma espécie de realismo no Castelo do Bosque, um realismo que seria fantasioso, onírico, que no fim vai acabar os separando. Então é como se aquele sonho, na verdade, de ter uma grana para construir alguma coisa legal, se revelasse um passo, um salto para um realismo catastrófico, para um realismo causticante, para um realismo para uma vida em que aquilo que de melhor eles tinham, que era aquela camaradagem, não pudesse mais existir. Então, a pobreza é fantasiosa e permite aquilo que eles têm de mais utópico, que é a camaradagem, e a não pobreza, num cenário supostamente de fantasia, com reminiscências fantasiosas, bucólicas, dos bosques, ela acaba se mostrando progressivamente um, um salto
para um realismo, para um real mórbido, né? E só que isso é encenado, isso é desenvolvido de uma forma muito calma, muito interessante, sutil até, né? Não, isso não é explicitado. A gente vai caminhando por essa construção como conforme o castelo é reconstruído por eles, né? Então não é uma mensagem que ele vai nos mostrar, ele e o Charles Spack, o Duvier e o Charles Spack vão nos mostrar, é, uma, é um trajeto que vai sendo conduzido, erguido, e vai nos permitindo ver, né? Mas, assim, ainda assim, o começo do castelo, ele traz ainda os, os escombros, tem os escombros do castelo, tem os escombros, os, os detritos, né, finais, os resíduos dessa camaradagem utópica que acontece no começo, que é exposta no começo, que é o começo da reforma do castelo. A reforma do castelo, não é que ele chega no castelo e acaba a amizade, mas talvez a amizade chegue no auge ali, no começo da reforma do castelo, e logo depois logo depois ela vai desaparecendo, né, de certa forma. Então eles experimentam ainda um pouco a utopia da camaradagem na reforma do castelo, e eu acho que o sentido mais interessante do filme é que, por mais que a gente vai percebendo depois que essa camaradagem não é mais possível. Não é na hora do filme, as coisas vão acontecendo, depois a gente se dá conta de que essa camaradagem utópica não foi mais possível, né? E a mágica do filme é tornar exposto esse fato, a camaradagem utópica não era mais possível, ao mesmo tempo em que nós percebemos que o auge dessa camaradagem foi exatamente ter se juntado para reformar o castelo. E aquele comecinho da junção, aquele comecinho da empreitada, é o que há de mais mágico na camaradagem entre eles, e é também o que há de mais mágico na própria construção do filme. Nós percebemos, então, que o grande, o grande lance do filme é mostrar essa impossibilidade que é uns quase favelados, assim, se juntando num castelo que, na verdade, é um escombro, é uma construção deformada, né? E os cinco estão imbuídos, os cinco estão apaixonadamente concentrados, imbuídos e dedicados a uma tarefa coletiva única, que é divertida, é, é apaixonante e é transformadora para eles. Então, captar esse momento em que há uma comunhão dos cinco num projeto de construção de uma coisa juntos, captar esse momento que depois vai sendo demolido, né? Vai desvanecendo, algo assim, uh, é o grande lance do filme. Captar isso e, portanto, como é só um momento, captar o seu desvanecimento, captar o seu desaparecimento, porque esse momento, na verdade, só se torna interessante, grandioso, porque depois há o desvanecimento, você percebe que aquele momento foi único, digamos, né? Então esse é o grande, talvez seja um dos grandes lances, assim, do filme e do cinema na França na época, né? Essa, esse trajeto, né?